E aí, galera, a gente está aqui para o nosso último devocional dessa semana antes da nossa peça. E a palavra que eu queria deixar para vocês está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 11, que fala assim: no zelo, não sejais remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Cara, a gente não pode ser apenas pessoas jovens que só fazem as coisas para Deus, só faz a obra de Deus, está servindo. É muito bacana isso, a gente está envolvido na igreja, a gente está fazendo as coisas para Deus, mas não é só isso. A vida com Deus, ela não se resume somente no serviço. O principal ponto com Deus é a intimidade com Ele. Você pode fazer 1 trilhão de coisas na igreja, cara, mas se você não tem um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, não vai servir de nada. Para que a gente seja fervoroso, como Paulo coloca aqui, sermos zelosos, a gente precisa estar em intimidade com Deus. A gente não pode ser jovens que se contentam, eu tô fazendo aqui as coisas na igreja. Bacana, cara. Mas se você não está conhecendo a Deus de verdade, se seu coração não arde por Jesus, não queima por Jesus, se o fogo do Espírito Santo não está queimando em você, não vai adiantar. E a única forma disso acontecer, para que nossos corações queimem, a gente esteja incendiado e tomado pelo fogo do Espírito Santo e a gente queira estar com Jesus o tempo inteiro, é se a gente buscar Ele. É um relacionamento, cara, é a mesma coisa que um namoro. Para você manter ali o namoro, você não pode ficar 3 meses sem se falar, né? Sem sair, sem fazer nada, sacou? É a mesma coisa com Deus. A gente tem que nutrir esse relacionamento todos os dias. Não adianta ficar esperando, descer à vontade, descer o negócio que não vai descer nada, entendeu? A única coisa que vai descer é o desânimo e a frieza, a gente não pode se entregar para isso. Infelizmente, as pessoas estão cada vez mais frias com Deus e estão mais afastadas de Deus, a gente não pode deixar isso acontecer com a gente. Para que a gente sinta essa vontade, esse desejo, é só buscando a Deus. É só indo pro seu quarto, fechando a sua porta e desenvolvendo um relacionamento com Deus. Cara, às vezes você vai chegar no seu quarto, você vai estar com raiva, você vai estar em pecado, ou você vai ter que acabar de brigar com alguém, enfim, vai estar triste, vai estar chateado, vai estar, sei lá, desanimado. Mas vai pro seu quarto, mesmo que você chegue lá, cara, e você não fale nada com Deus. Você só fica e fala ali: Deus, eu tô aqui. Eu só tô aqui, entendeu? Mas eu tô aqui. Cara, você vai ver que a sua vida vai mudar. O que Deus quer, gente, é intimidade com Ele. Não tem como ter um relacionamento com Deus sem ter intimidade diária. Não é uma vez por mês, uma vez por semana lá na igreja. O que a gente faz na igreja é somente um combustível. Mas a gente tem que estar diariamente. Não adianta, uma vez por semana não é o suficiente. Você não mantém o namoro conversando uma vez por semana com a pessoa. E a mesma coisa que a gente não vai se manter com Deus só falando uma vez por semana. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa queimar, isso tem que arder, a gente tem que fazer a obra de Deus sim, mas tem que fazer a obra cheia do Espírito Santo, sabe por quê, cara? Se a gente não tiver cheio do Espírito Santo, se a gente não tiver com esse relacionamento bem nutrido, o que a gente estiver fazendo não vai alcançar ninguém. As pessoas não vão sentir a unção, as pessoas não vão sentir o Espírito Santo, as pessoas não vão ser tocadas por nada. A gente vai ser igual lá na carta de Pedro fala, como nuvens sem água. A gente vai ser como uma lata vazia. O que a lata vazia faz? Ela só faz barulho, chato, incomoda. É a mesma coisa se a gente tivesse um Espírito Santo. A gente só faz barulho. A gente só... É igual uma nuvem sem água. Ela só é uma nuvem bonitinha lá, mas... E aí? Não tem água, não tem chuva, não vai... Só é aparência. Mas quando você espreme, não tem nada para derramar. E a mesma coisa, a gente não pode estar vazio, a gente tem que ter alguma coisa para ofertar. Essa peça que a gente vai apresentar, a gente não pode só estar ali para apresentar. As pessoas têm que sentir o Espírito Santo e não tem como elas sentir se a gente não tiver esse relacionamento pessoal com Deus. Eu acho que, acredito que todo mundo tenha assistido, mas não sei se todo mundo assistiu, aquela série lá, Casa de Papel. E ali, as pessoas, para elas conseguirem executar o plano lá do professor, elas precisavam ali estar o tempo inteiro conectada com ele, com aquele plano. E eu achei incrível porque todo mundo ali, todo mundo ali dependia da instrução do professor. Aquele plano não acontecia sem o professor. E a mesma coisa com Deus nas nossas vidas, gente. Não acontece sem Ele. Sem Ele não dá certo, sem Ele não alcança, sem Ele não tem destino, não tem rumo. Cara, eles não iam conseguir saquear lá a Casa da Moeda sem aquele professor.
Ia dar errado. Ele era o cabeça e Jesus é o nosso cabeça. A gente não consegue fazer a obra de Deus se a gente está ligado, conectado com os planos dele, sabendo o que ele quer pra gente. Não adianta, a gente só vai saber o que ele quer pra gente dentro do seu quarto. É o lugar principal, gente. As maiores experiências que eu tive com Deus e de revelações na minha vida foram dentro do meu quarto. A igreja é muito massa, mas o que é mais importante, você não pode também deixar de ir pra igreja, tá, gente? Não é isso. Mas é você ter o seu relacionamento no seu quarto. E ali, cara, o professor, ele garantia que aquelas pessoas, elas iam executar aquele plano. E ele garantia que aquilo ia dar certo. Nem que ele tivesse que ir lá e se entregar para a polícia, mas ele garantia a sobrevivência e que aqueles planos iam dar, e que aquele plano ia dar certo. E a mesma coisa de Jesus. Se a gente se coloca no controle dele, no domínio dele, conhece o que ele tem pra gente, ele já se submeteu, ele já se certificou que vai dar certo porque ele entregou sua própria vida na cruz, que é o que a gente vai representar lá. Então as coisas com Deus elas vão dar certo porque ele já se entregou na cruz, ele já garantiu a nossa vitória. Agora basta a gente estar entregue nesse plano, submerso nos planos, nos propósitos dele, assim como aquelas pessoas que ali se disporam a participar daquele plano. Não é um plano certo, tá, gente? Roubar não é certo. Mas se dispor a fazer aquele plano e se submeter ao professor, a mesma coisa tem que ser a gente se submeter a Jesus para a gente conseguir cumprir o plano dele. E ainda que a gente tenha que se sacrificar, gente, naquela série tiveram pessoas que tiveram que sacrificar pelo plano. Ou elas davam ali a vida delas, ou o plano podia dar errado. E na Bíblia nós tivemos mártires, e fora da Bíblia também, pessoas que se sacrificaram para que o Evangelho, para que a obra de Deus continuasse. A mesma coisa, gente. Pode ter certeza, cara, você está se sacrificando por algo maior. E aquilo que Deus preparou pra gente lá no céu, gente, olha, não tem problema, não tem nada que vai ser tão grande como aquilo que você vai receber de Deus. Aquilo que Ele preparou é muito maior do que aquilo que você está abrindo mão. E às vezes para a gente ter um relacionamento com Deus, a gente vai ter que abrir mão. Aquilo que você mais consome é o que você mais vai ter sede, seu coração vai desejar. Então se você joga muito, se você vê muita série, se você, sei lá, tudo que você faz em massa, exageradamente, é aquilo que você vai ter fome. E às vezes você vai ter que sacrificar um pouco isso, você vai ter que deixar um pouco o videogame, um pouco a televisão, um pouco a série, um pouco o TikTok, um pouco o Netflix, um pouco as amizades, um pouco o seu namoro. Eu não sei o que é que você está tendo mais sede, mas o que você precisa mais ter sede é de Jesus. Isso não vai acontecer se você não buscar Ele. A vontade de buscar Ele não vai entrar dentro de você. Você precisa ir até Ele. Você precisa entrar e se relacionar. E aí sim, você vai sentindo aquele calor, vai desenvolvendo aquela amizade e você vai sentindo vontade de ter com Ele. A mesma coisa no namoro. Quanto mais eles vão se conhecendo, se comunicando, mais eles desejam estar perto, mais desejam tá ali junto. É a mesma coisa com Deus. Mas você vai desejar estar na presença de Deus se você nutrir esse relacionamento. Por isso, cara, não tenha medo de sacrificar, não tenha medo de abrir mão para ter uma intimidade com Deus. Se você tá com fome, cara, o que eu mais gosto é de ver série. Cara, o que você mais gosta tem que ser com Jesus. Então começa e fala, pô, isso daqui, ó, já tá no nível que eu vou ter que abrir mão. O que eu preciso fazer? Será que eu tenho tempo o dia inteiro? Eu consigo ver minha série, eu consigo ver uns vídeos no TikTok, no Instagram, eu consigo, sei lá, fazer tudo que eu preciso fazer no meu dia, estudar, mas eu não consigo orar. Cara, às vezes você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você tem que abrir mão de assistir um pouco a sua série, de jogar um pouco o seu jogo, mas se sacrifica para você ter um relacionamento com Jesus. Cara, as maiores conquistas que eu tive até hoje, ainda sou muito novinho, tenho muitas coisas para conquistar, mas a minha experiência de vida é que as minhas maiores conquistas foi quando eu sacrifiquei até mesmo muitas vezes meus estudos para estar orando. E é surpreendente, cara, o que Deus já abriu portas, fez eu passar em provas que eram... Eu falava, caraca, como eu passei nisso aqui, mano? Eu nem consegui estudar direito, como é que eu dei conta? Mas às vezes eu falava, poxa, eu chegava de fazer faculdade, tinha um estágio, fazia outras coisas. E às vezes eu tinha ali, sei lá, 4 horas para estudar só no meu dia. E eu tinha que tirar, eu começava a orar e às vezes a oração ia, dava 2 horas. Eu falava, meu Deus, essas 2 horas eu tô deixando de estudar. Mas Deus falava, não é seus estudos que você vai te fazer passar. Sou eu. E cara,
E aí muitas vezes eu perdia tempo de estudo pra estar. E de outras coisas, fazendo outras atividades também de prazer. Porque eu podia estar estudando, eu tava orando. E cara, e sempre que eu fiz isso, eu vi milagres de Deus. Então, mano, não tenha medo. Sacrifique o que for necessário pra você ter intimidade com Deus. E é isso aí, galera. Um beijão. Então, até a próxima devocional em que a gente fizer.